que eu acho muito importante na teoria do Tsebelles, que é a noção que ele chama de regra de absorção. Ou seja, uma das maneiras de resolver impasse e de você chegar a uma decisão, ou reduzir a estabilidade decisória, né, é o que ele chama de regra de absorção, ou seja, a capacidade que determinados atores com poder de veto absorvam outros atores com poder de veto, ou seja, reduzam o número de atores diferentes, com posições de preferências diferentes e opostas, e com isso se forma o que ele chama de um conjunto vencedor, ou seja, uma coalizão capaz de desequilibrar o jogo e de mudar o status quo, seja isso do ponto de vista de uma decisão legislativa, ou seja, portanto, no sentido de encaminhamento de uma crise, etc. Bom, se a gente analisar o momento atual, com base nessas teorias e nesses conceitos, eu acho que fica muito evidente que, assim como em 1964, né, nós temos polarização hoje, nós temos um equilíbrio de poder, digamos assim, no sentido de não tem um grupo com a capacidade de tomar a posição ou de impor a sua posição em relação ao impasse. Evidentemente, nós temos uma série de vetos mútuos sendo exercidos aí. Se você pensar, por exemplo, em algumas medidas que o governo tentou tomar e que foram rechaçadas pelo Poder Legislativo, outras que foram brecadas pelo Poder Judiciário, né? E nós temos também um contexto de paralisia decisória em relação, pelo menos, ao encaminhamento da crise, além das questões que envolvem as políticas em relação a lidar com a pandemia e seus efeitos. Também, da mesma maneira, se a gente pensar na teoria do Tsebelles, eu acho que a gente tem um quadro com um número considerável de atores com poder de veto, né? Grandes distâncias entre as preferências e alternativas privilegiadas por cada um deles, mas aí é o caso da gente pensar nas condições de operação ou não da regra de absorção que ela permite superar, digamos assim, esses impasses, de acordo com a teoria, né? E aí eu acho que, nesse sentido, é possível dizer que, em 64, mesmo com a possível aglutinação de forças em torno do golpe, né, contra o Jango se acelerando nos dias que antecederam o 31 de março ou o 1º de abril, conforme a datação histórica, né, eu acho que a regra de absorção ela acabou sendo viabilizada ou foi imposta aos atores, né, no próprio processo de detonação do movimento militar. Eu acho que até o momento da movimentação das tropas em 64, a regra de absorção tinha caminhado ainda muito, digamos assim, muito lentamente ou de maneira muito errática, muito pouco clara para os atores, e ela acabou se desdobrando rapidamente em poucas horas em relação ao contexto. No contexto atual, né, só para ficar nessas, digamos assim, nessas similitudes com relação a 64, né, não vou avançar muito mais disso. A gente pode depois, no debate, voltar a esse tema. Mas, no contexto atual, acho que não parece haver no horizonte, por enquanto, né, nenhum ator capaz de estimular, muito menos impor uma redução da estabilidade decisória mediante uma capacidade de absorção de atores com poder de veto dispersos no cenário, né? Inclusive porque cada cenário de resolução, como eu falei aqui, que eu descrevi aqui, ele implica na ação de diferentes atores com poder de veto e se desdobra cada um deles em determinados riscos de mais paralisia ou coisa pior, digamos assim. Ou seja, parecem haver também elevados custos transacionais para que qualquer processo de absorção de atores com poder de veto se encaminhe no sentido de formação de uma coalizão, de um conjunto vencedor capaz de dar um encaminhamento para o impasse. Fora isso, eu acho que nós temos dois fatores fundamentais de timing, né, timing político e de timing geral, que afetam, digamos assim, as curvas, né, de indiferença ou de preferência dos atores, mas também as possibilidades de absorção de atores com poder de veto, que são, obviamente, em primeiro lugar, o fato que nós estamos há 6 meses de completar o 2º ano de mandato do presidente da República. Isso tem implicações constitucionais,
para um processo de impeachment e para um processo de cassação de chapa, principalmente de cassação de chapa, né? Se houver o impeachment, obviamente o vice-presidente assume. Mas no caso da cassação de chapa, essa é uma variável importante. O fato é que nós estamos em junho, a 6 meses do fim da metade do mandato presidencial, isso é uma variável importante no cálculo dos atores. E fora isso, nós temos um outro fator de timing que é o mais complicador de tudo, que é o timing da pandemia, né? Isso complica tudo, porque ninguém controla esse vírus, muito menos os seus ritmos, não sabemos o que vai acontecer. Mesmo que a gente consiga superar e baixar a curva atual de infectados, a gente não sabe como é que é a recidiva desse vírus. Isso é um processo que o mundo inteiro ainda está descobrindo e debatendo, né? Aí entra uma outra variável fundamental do jogo, que é o fato de que ninguém está parado e a ação política está sendo realizada e feita, ou pode ser feita, pelos outros atores do jogo, pelos vários atores do jogo, com ou sem poder de veto. E aí, basicamente, se a gente pensar no debate recente, principalmente entre forças de esquerda ou até os setores não de esquerda, mas que estão preocupados com a questão do regime, da manutenção da constitucionalidade do regime democrático no país, a gente teve um debate recente sobre a questão da conveniência, da oportunidade estratégica ou não de você ir para a rua ou de procurar outras formas de manifestação política, né? E é realmente complicado. Eu vi argumentos muito bons, tanto naqueles que defenderam cautela no uso de manifestações de rua, quanto aqueles que defenderam a necessidade de ocupar espaços, né, e de não permitir que a rua seja ocupada apenas por forças antidemocráticas, né? Parafraseando aquele ditado popular, é aquela velha situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é complicado, mas evidentemente o fato das pessoas irem ou não para a rua vai ter um impacto, né, no conjunto e no processo, né? Então, isso é mais um tema interessante de discussão que a gente pode tocar adiante. E, além disso, também houve há uma discussão também envolvendo manifestos e ações no sentido de se tentar montar uma coalizão, a famosa história dos 70%, outra porcentagem, enfim. Não seria nada mal que fosse possível a gente organizar um grande frentão de defesa das instituições democráticas, né, contra as ameaças que estão pairando por aí, mas nós sabemos que o passado condena, que, enfim, infelizmente, há uma série de arestas aí que foram aprofundadas nos últimos anos e não é muito fácil essa articulação enfim, isso envolve uma série de outras questões. E é difícil você separar uma coisa da outra. Então, ou seja, os dois grandes debates que, digamos, o campo democrático trouxe à baila para lidar com a situação, eles são realmente complexos e não existe uma solução fácil, né? Portanto, já me aproximando das minhas conclusões, não tem cenários facilmente previsíveis, nem soluções desprovidas de riscos ou de inconvenientes. Por outro lado, né, por mais que o presidente e a sua coalizão queiram prolongar a sobrevida do governo ou apostar na radicalização da confrontação, a situação tende a se tornar cada vez mais insustentável e imprevisível também para eles, né? É possível que as coisas se acelerem bastante daqui para frente. Mas se as teorias que eu citei, que eu mencionei, elas fazem algum sentido, né? E eu acho que elas fazem, acho que elas ajudam a gente a pensar, a resposta mais previsível, ou melhor, a pergunta mais previsível para tentar uma solução, um encaminhamento para a crise seria: quem é capaz de atrair ou absorver mais apoio junto a si para reduzir a estabilidade a seu favor e impor um status quo mais próximo das suas preferências, né? Num certo sentido, eu fico pensando, será que isso não passa para uma saída institucional, por algum modo, alguma maneira, uma certa ressurreição, digamos assim, do centro político no Brasil, mesmo que essa ressurreição fosse alguma coisa bastante precária,
ou provisória, né? Quer dizer, uma coisa só para um momento, para a resolução do impasse atual. O dito de outro modo, será que existe espaço para a liderança de um ator com poder de veto particularmente capacitado a minimizar custos de transação e exercer uma iniciativa política com capacidade de absorção, né? Quer dizer, será que esse ator pode estar pintando no horizonte? Não sei, acho que é uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar, né? Enfim, mais no sentido de uma provocação para a gente pensar junto, para a gente ouvir questões, levantar outras questões. Enfim, basicamente eram essas as bolas que eu queria levantar para vocês, essas ideias que eu gostaria de trocar com vocês. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu passo a palavra, então, agora para o Paulo. Por favor, Paulo, a palavra é sua. Bom, bom fim de tarde a todos e todas. Antes de tudo, eu queria parabenizar a iniciativa desses eventos que juntam ciências sociais e pandemia, uma forma importante de divulgar a reflexão contida dentro do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, o PPCIS, e agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Ouvindo o Fernando, eu fiquei pensando que talvez tivesse sido melhor mesmo se eu tivesse começado, Fernando, porque eu acho que eu volto um pouco mais do que você na análise que eu estou me propondo a fazer. E eu tomei a liberdade aqui de fazer uma pequena citação para abrir a minha conversa, um trechinho do Tocqueville, né? Foi para os clássicos, num livro que eu adoro, que é o Lembranças de 48. Tem a passagem que ele diz, eu vou pular alguns trechos, né? Faço aqui uma compilaçãozinha. De minha parte, detesto os sistemas absolutos, que tornam todos os acontecimentos da história dependentes de grandes causas primeiras, ligadas entre si por um encadeamento fatal e que eliminam, por assim dizer, os homens da história do gênero humano. Creio que muitos fatos históricos importantes só podem ser explicados por circunstâncias acidentais e que muitos outros são inexplicáveis. Enfim, que o acaso, ou antes, o entrelaçamento de causas secundárias, tem um grande papel em tudo o que vemos no teatro do mundo. Mas creio firmemente que o acaso nada faz aquilo que, de antemão, já não esteja preparado. Os fatos anteriores, a natureza das instituições, a dinâmica dos espíritos, o estado dos costumes, são os materiais com os quais o acaso compõe os improvisos que nos assombram e nos assustam. Então, assim, eu tenho que, para mim, que vivemos que essa análise de conjuntura precisa considerar elementos que são circunstanciais, que dizem respeito, vamos dizer assim, à movimentação bem contextual do momento. O dia de hoje, por exemplo, tem uma variável nova, o Queiroz foi preso. Mas destacar no meio desse conjunto de ações, de atores que vão produzindo efeitos em outros atores e outras movimentações, cujo desfecho é incerto, né? Mas chamar atenção para alguns pontos que eu acho que constituem, vamos dizer assim, o pano de fundo, o cenário em que essa crise se apresenta. E aí eu começaria, na verdade, estabelecendo um marco arbitrário de 2013, apenas porque em 2013 algo muito agudo apareceu. Algo que já vinha acontecendo aparece de forma muito aguda. Já se falou muito sobre 2013 e eu vou só fazer um breve recorte. Em 2013 aparece de forma bastante aguda um tema que me incomoda há mais de uma década. Acho que boa parte da minha vida como professor universitário, já vai aí mais de um quarto século,
eu converso com os meus alunos sobre algo que me preocupa, que é um discurso constante de desqualificação do lugar da política como o lugar não simplesmente de resolução de conflitos ou de mediação de conflitos, mas o desgaste do lugar da política como lugar de criação de novos mundos. A política como um lugar, portanto, da ação, do agir e da possibilidade de imaginar e produzir novos mundos, mundos melhores. Ao contrário, a política se torna o lugar de um mundo predatório, corrupto, disfuncional, que, na verdade, atrapalha o bom andamento das coisas, da economia, do mercado, atenta contra a moral, torna-se, portanto, um lugar no qual não se quer participar, no qual se quer distância e não se vê significado. E essa é uma desconstrução que acompanha o mundo midiático, está presente no mundo midiático desde muito tempo. Eu acho que o momento em que a política teve essa marca foi o final da década de 80. Por exemplo, a eleição de 1989, onde a política estava associada à possibilidade de construção de novos mundos, e a eleição, por sua vez, como uma dimensão institucional do agir político, estava associada à expectativa, esperança e possibilidade da política ser alguma coisa que redesenha, que molda mundos diferentes, mundos melhores. Quando chega 2013, isso aparece de forma muito aguda no discurso da associação entre política e corrupção. E esse desgaste da política, ela tem uma segunda camada. Junto com o lugar da política, né, na resolução ou na regulação do conflito social, no sentido da possibilidade de criar novas possibilidades, junto com isso, vai no pacote uma instituição fundamental do agir político, que é o Estado. A coisa pública como lugar em que a ação política ganha dimensão institucional e capacidade de transformar nossas perspectivas normativas em ação política. Particularmente no que diz respeito a uma dimensão do Estado, que são as políticas públicas. Aqueles processos de intervenção no conflito distributivo. Então, acho que junto com o desgaste do lugar da política, vai o desgaste do lugar do Estado, do papel do Estado, como agente de produção de projetos em torno do conflito distributivo. Ou, melhor dizendo, a responsabilidade pública com os resultados do conflito distributivo. De certo modo, na história contemporânea, a agenda do importante papel do Estado no conflito distributivo cabe às agremiações auto-intituladas e ou consideradas de esquerda. Em certo momento, optam pela possibilidade de reformulação do mundo tal como se apresenta, ou reformulação da ordem capitalista, pela via de um instrumento que é o Estado, para produzir efeitos de concertação no conflito distributivo. Um tema de desigualdade, universalização de direitos, que nós organizamos na chave, pegando carona com aquele texto da Nancy Fraser, na chave de reconhecimento e redistribuição. O papel do Estado seria central, tanto no tema do reconhecimento quanto no tema da redistribuição. Então, eu acho que o pano de fundo que leva de 2013 a desfecho de 2016 e ao golpe de 2016 envolve uma certa desqualificação do lugar da política e uma desqualificação do importante papel do Estado no conflito distributivo. O que está em jogo em 2016 é que se conseguiu, durante muito tempo, um governo autotitulado de esquerda e considerado, tanto por seus adversários, quanto pela opinião pública, quanto como um governo de esquerda, que foram os governos do PT recentes, e consegue-se uma certa acomodação ali entre
um discurso redistributivo, ainda que tenha sido distributivo, mas como nos ensina Vanderlei, em condições de cobertor curto, políticas distributivas costumam ser redistributivas, porque você tem que tirar de algum lugar para botar em outro. Então, elas têm impactos redistributivos, ainda que sejam políticas distributivas. E, ao mesmo tempo, um discurso de promoção, de universalização de direitos e, portanto, de reconhecimento da diferença. Isso associado a níveis aceitáveis pelos atores políticos relevantes, sobretudo os atores econômicos relevantes, com níveis aceitáveis de crescimento e de lucro, de taxa de lucro. O período de ouro das commodities, das famosas commodities. E entra em declínio ali em 2014, causando certa dificuldade no processo clássico, né, de acumulação capitalista. Então, acho que tem um pano de fundo nosso que é clássico. Né? Diante da dificuldade de obter as taxas de lucro, as taxas de crescimento do setor privado, por conta das commodities, é preciso recorrer a um caminho clássico e antigo de manutenção da capacidade de ganhos desse setor privado de ponta, que é a precarização do mundo do trabalho e a redução do valor do trabalho no custo da produção. Eu acho que essa é a grande agenda que está embutida no movimento que vai de 2014 a 2016 e que alimenta as condições políticas da realização do golpe por intermédio do artifício constitucional do impeachment. As forças econômicas interessadas em promover um novo padrão, né, de interação entre capital e trabalho no Brasil encontram no partido no governo um obstáculo, uma dificuldade em função do fato que o partido no governo, em 2014, é um partido e uma coalizão política, digamos assim, mais que um partido, uma coalizão política que tem, digamos, compromissos políticos com o tema da distribuição e do reconhecimento. E, de certo modo, políticas de reconhecimento implicam custos do Estado. Então, o que estava em jogo em 2016, o que está em jogo há algum tempo, e que ganha força, né, com a dissolução do lugar da política como sua responsabilidade no conflito distributivo, é que, em lugar, então, do papel da expansão do mundo público e do Estado sobre o conflito distributivo, põe-se a ordem de mercado e mecanismos de flexibilização de mercado que, com o tempo, irão produzir uma nova acomodação positiva. O que se trata, então, em 2016, para mim, não era uma discussão, retorno de uma discussão clássica, entre mais Estado e menos Estado. Me parece que essa é uma discussão mais escolar. A discussão, de fato, é para onde vai o dinheiro do Estado. Quando encontramos, em 2016, na época do golpe, nas ruas, né, de maneira explícita, aquele pato, não sou eu que vou pagar o pato, a conversa é essa, para onde vai o dinheiro do Estado? Não sou eu, Fiesp, que vou pagar a conta. Então vem o tema da agenda das reformas, que eu acho que é um tema fundamental que articula 2016 a 2018. É preciso impor um conjunto de reformas que podem se tornar mais complicadas diante de certos obstáculos que têm a ver com a valorização do lugar da política no conflito distributivo, a ver com o papel do Estado nessa direção. E as reformas vêm na direção contrária, a redução desse papel do Estado no conflito distributivo, em nome de flexibilização das regras de trabalho, suposto aumento de emprego, e etc. Conhecemos o debate público em torno disso. Acontece que chega a eleição de 2018, e ainda assim, apesar de toda a disputa política realizada de 2014 a 2018, o combate feito em relação à coalizão que sustentava o governo de 2014, o governo Dilma, e, portanto, o PT e seus partidos de esquerda associados, apesar de tudo isso, em 2018, esse campo político ainda se apresenta com viabilidade eleitoral. E políticos mais confiáveis, o centro não existe mais. E há uma semelhança entre a eleição de 2018 e a eleição de 89,
eu acho que há uma semelhança, é que o eleitorado ali, em função de toda a disputa política que vai de 2013 a 2018, não se comporta mais como uma curva normal, em que você tem a maioria da preferência político-eleitoral no centro. Em 2018, como em 1989, nós temos um eleitorado que se comporta como uma senoide bimodal, né? Você tem uma polarização e um centro esvaziado. Todos os candidatos que se apresentaram com discursos ao centro, capazes, por exemplo, de tocar as reformas com um discurso ponderado, moderado, não têm densidade eleitoral. A alternativa, então, da coalizão política que aposta nas reformas como forma de constituir novo patamar de exploração do mundo do trabalho, essa coalizão, então, acaba tendo que optar e jogar suas fichas no Bolsonaro. Assim que acabou a eleição de 2018, me lembro de fazermos um debate na UERJ em que eu dizia que achava que o Bolsonaro não completava mandato porque o Bolsonaro era disfuncional, ou tornar-se-ia disfuncional por conta da sua incapacidade de gerir o jogo político. Claro que era uma aposta fácil, não há nada de especial nisso. Mas o fato é que ele se torna disfuncional. Mas alguém poderia perguntar, mas, professor, se, imaginando numa sala de aula, é claro, se o Bolsonaro é disfuncional, por que ele permanece onde está? Bom, penso que ele permanece onde está justamente porque o pano de fundo da crise que vivemos em relação ao governo Bolsonaro é a disputa em torno das reformas, é a disputa em torno do papel do Estado em conflito distributivo. Essa é a macro questão que está por trás. E as forças políticas mobilizadas na direção dessas reformas não sabem ainda quais são as melhores condições para a realização dessas reformas. Ou seja, o ponto não é que Bolsonaro seja disfuncional. Eu acho que essa conclusão, boa parte dos atores políticos relevantes já chegou. Militares, empresariado, as grandes empresas, os grandes controladores do dinheiro e do mercado no Brasil, boa parte da opinião pública, boa parte dos grandes grupos vendedores de notícia, né? Mas a questão que se coloca e que eu acho que produz o impasse, para pegar carona na expressão do Fernando, e pega na ideia da incerteza, o grande impasse, para mim, é o tema da incerteza. Sabemos nós que Tchaikovsky já nos disse que a incerteza é um instrumento constitutivo do processo democrático. Sem incerteza não há boa democracia. É preciso imaginar que podemos vencer ou perder numa democracia. Então, a incerteza é constitutiva. Mas há incertezas e incertezas. Eu acho que a incerteza que se põe hoje é, não se tem ainda entre as grandes forças de coalizão em torno dessas reformas, não existe ainda uma segurança de que um cenário pós-Bolsonaro seja um bom cenário para a realização dessas reformas. Então, assim, ainda não se produziu um acordo, que a questão não é, bom, se é ruim com o Bolsonaro, a pergunta é como fica depois dele. E ainda que o mercado adore proferir a ideia de que o risco é constitutivo da vida humana, o mercado é avesso a certos tipos de risco. E o risco político é um deles. Então, acho que ainda há um impasse, uma tensão em torno desses grupos. Ainda não se constituiu uma coalizão pós-Bolsonaro. Há um certo esforço de composição, e aí eu entro num tema que o Fernando entrou no final ali, de uma composição antifascista, né, somos 70%, aparecem nos grandes veículos de informação figuras, né, que retornam, Fernando Henrique, Marina, Ciro, no esforço de constituir o que poderia ser um centrão que, ao mesmo tempo, tirasse Bolsonaro, mas que garantisse a continuidade das reformas que, abre aspas, o Brasil precisa, fecha aspas. Isolando, portanto, aquele campo que era o campo antagonista do tema das reformas, ou do tema mais geral, né, do qual o papel do Estado, afinal de contas, no conflito distributivo. Então, o que eu vejo hoje é que, primeiro, não há do lado de lá, ou seja, daqueles grupos que apoiam as reformas,
para a contenção do papel do Estado no conflito distributivo, flexibilização do mundo do trabalho, precarização do trabalho, é uma fantasia empresarial importante para a produção, como já falei, né, dos lucros do capital, num contexto de crise das commodities no Brasil. Não há segurança sobre o cenário futuro ainda, não há um acordo sobre o cenário futuro. Há um certo movimento na direção desses atores que poderiam tentar compor um centro, cujo compromisso seria: vamos lutar contra o potencial perfil, contra a potencial possibilidade de um golpe, de um autogolpe, né? Mas com a garantia da condução das reformas. Quer dizer, precisamos fazer uma coalizão para que garanta aquilo que o Brasil precisa, que são as reformas. Bolsonaro não é fundamental, ele é descartável, mas a grande questão é qual a coalizão ou qual o melhor caminho político institucional para se produzir o que se precisa, que é a continuidade do que é o mais importante em jogo: o papel do Estado no conflito distributivo, o lugar da política no conflito distributivo, as políticas públicas, para onde elas vão e para onde vai o dinheiro público, para onde vai o dinheiro do Estado nesse momento. E a precarização do mundo do trabalho. De outro lado, no chamado campo da esquerda, uma enorme desconfiança, falta de unidade, por um lado, em função de temas que o Fernando levantou, que são as rusgas do passado, mas eu acho que mais importante que as rugas do passado, mais importante que os enfrentamentos realizados entre esses grupos, as cicatrizes, nós já vimos no cenário político nacional profundas cicatrizes serem reagrupadas. A coalizão de governo garantia essa discursividade proativa em relação tanto à questão distributiva quanto o reconhecimento. Essa coalizão é formada com um conjunto de políticos que apoiaram a ditadura militar. Então, recomposições são possíveis. Onde eu acho que está o maior nó? Não é tanto na recomposição das rusgas particulares, das histórias, das lideranças políticas, de suas decisões e suas posições. Onde eu acho que se encontra o nó é uma coalizão anti-Bolsonaro ou uma coalizão antifascista formar-se-á com base na ideia de que precisamos garantir a normalidade democrática para que as reformas que o Brasil precisa sigam. Isso acaba dificultando, né, ou muito a possibilidade de um acordo, digamos assim, das agremiações consideradas ou auto-intituladas de esquerda no processo, porque há enorme dificuldade de adesão a essa agenda. Então, assim, ao mesmo tempo que vivemos uma profunda crise, o risco real de recrudescimento do contexto não democrático que vivemos, ou seja, aprofundamento de uma perspectiva fascista no Brasil, ainda que estejamos sobre essa espada, existe um tema, né, um ponto na agenda pública, eu acho que é o tema central, que reveste esse contexto delicado que vivemos, que é o tema de uma agenda política para o Brasil, que hoje se concentra, sobretudo, no tema das reformas e nos temas que eu mencionei em relação ao papel do Estado, as reformas, o mundo do trabalho, etc. Isso nos coloca numa sinuca de bico e deixa os atores em contexto de incerteza, insegurança e dificuldade de formar as coalizões necessárias para produzir uma solução para a crise que tenha sustentação política e que, portanto, possa impor ao outro lado uma derrota. Um momento muito delicado, eu acho que é exatamente este, em que o governo Bolsonaro parece, depois de um momento de uma maior ameaça, vem sofrendo profundos desgastes na opinião pública. O dia de hoje, eu acho que é um dia ruim para o governo.
o que torna a negociação do governo com o chamado Centrão, que na verdade é um grupo conservador, né, do Congresso, mais caro, mais difícil, né, a sustentação do governo mais difícil, e uma aposta num golpe de Estado hoje, ou num autogolpe que sustente este governo, também uma aventura mais perigosa, porque estaríamos sustentando um autogolpe para sustentar um governo que cada vez mais parece fazer água e mostrar-se muito distinto daquilo que prometia ser. Um governo anticorrupção, etc. Então, acho que esse impasse, para além da dificuldade das escolhas, dos caminhos institucionais, se dá pelo fato de que as partes envolvidas têm dificuldade de produzir um acordo para um cenário pós-Bolsonaro. Seria melhor, sai o Bolsonaro, fica Mourão, sai o Bolsonaro e o Mourão, fazemos nova eleição. Esse cenário é um cenário de incerteza muito grande e, aí concordo, acho que em parte com o Fernando, né, um cenário de incerteza que leva a um time político um pouco mais lento, que ainda não se conseguiu produzir coalizões capazes de impor uma solução para o impasse político que vivemos. E insisto que um dos temas centrais da dificuldade de construção dessa coalizão é o que está como pano de fundo da crise que vivemos. A discussão em torno do lugar da política na vida pública, o papel do Estado no conflito distributivo e no conflito do reconhecimento, e as reformas, que são uma espécie de decantação dessa discussão mais abstrata que eu estava fazendo, na pauta de um congresso, quando escutamos o Maia ou escutamos um representante do mercado, estão todos em uníssono em torno da ideia de que a prioridade agora é a agenda de reformas. Então, para fechar meu argumento, acho que o grande problema que estamos enfrentando, impasse e incerteza, é a dificuldade de formações de coalizão de lado a lado, em torno não de uma avaliação do governo Bolsonaro, que essa já foi feita, mas em função do que se passa num cenário pós-Bolsonaro em relação ao grande tema central da agenda pública no Brasil hoje: as reformas, o papel do Estado e o lugar da política na vida pública. É isso. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Ambos foram super respeitosos com o tempo disponível para cada um. Isso é legal, porque aí a gente pode ter bastante tempo para fazer a conversa rodar e dialogar um pouquinho. E então a gente pode abrir para intervenções, perguntas, observações. Eu peço para quem quiser se manifestar, se inscreva aqui pelo chat, que fica à esquerda aqui da tela. Bom, a gente tem sempre esse silêncio inicial, faz parte da etiqueta. Enquanto as pessoas se animam para se inscreverem, eu vou fazer uma rápida observação, então. Eu achei muito interessante, estou me inscrevendo, né? Achei bem interessante a intervenção de vocês dois, tanto do Fernando quanto do Paulo. Eu fiquei achando que, num certo sentido, pelo menos até um determinado momento, havia uma certa divergência, né? Se não propriamente uma divergência, uma não convergência de abordagem, das duas abordagens, né? Vocês estão ouvindo um ruído estranho ou só eu que estou? Estou ouvindo. Deve ser coisa do Ronaldo. Ou Bernardo. Parou, viu? Não, Ronaldo, viu?
falei, ele aquietou rapidinho. Então, é uma reação bem... Ele está aqui digitando alguma coisa. Fazendo uma intervenção bem aleatória, bem assim desorganizada, tipo reação mesmo, né? Eu dizia que eu senti uma certa não convergência na intervenção de vocês dois, porque, de certa forma, eu percebo na intervenção do Fernando uma certa alusão a uma tese que se tornou clássica para pensar um impasse político importante da nossa história republicana, que foi a crise política que resulta no golpe de 64, né? Sugerindo, então, que a gente talvez estivesse vivendo algo semelhante, ou estivesse apontando para algo semelhante, né? Que Vanderlei chama de paralisia decisória, né? Enquanto que o Paulo começa justamente falando dessa capacidade poética, vamos dizer assim, da política, né? De criar cenários e tal. E, de certa forma, eu acho que há, de fato, não uma divergência, mas provavelmente uma não convergência. Então, ouvindo vocês dois, me ocorreram algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não sei se existe exatamente uma tendência até à paralisia decisória, porque eu tenho a impressão que o Bolsonaro, ele não me parece discrepar em relação à agenda do Congresso, no que diz respeito às reformas econômicas. E o Guedes era um pouco, né, o personagem que garantiria, né, que daria aquele respaldo, né, ao governo Bolsonaro frente ao mercado, frente às reformas e tal. E o Guedes, com todas as suas limitações, é claro que havia arestas, as idiosincrasias, não somente do presidente, mas do seu entorno e tal, mas as coisas estavam caminhando bem, né? Eu não percebia propriamente uma paralisia decisória, né? O que talvez a gente pudesse pensar a respeito do ponto de vista desse impasse em que a gente vive é que o Bolsonaro talvez tenha sido a única liderança, é quase com uma licença poética chamar o Bolsonaro de liderança, mas no contexto de um certo vazio, de esvaziamento de lideranças no contexto político pós-2013, né, ele pareceu a liderança plausível, né, para mercado, segmentos mais conservadores, né, o que a gente se acostuma a ouvir como antipetismo, gostaria de encampar, né? E é curioso porque, mesmo ao longo de quase 2 anos de crise, nenhuma liderança alternativa apareceu até aqui, né? Ou seja, a gente tem, talvez, não propriamente um processo de paralisia decisória, mas a gente não teve ainda, como a gente teve, por exemplo, na coalizão pós-impeachment do Collor, né, que, graças a outro inefável, que foi o Plano Real dar certo, emerge a liderança do Fernando Henrique Cardoso, né, e quando o programa do Fernando Henrique Cardoso começa a fazer água, a liderança do Lula parece se adensar eleitoralmente de forma suficientemente consistente para ganhar a eleição, né? A gente vê um cenário em que os protagonistas, por incrível que pareça, parecem surgir do judiciário, do mundo da justiça e não da política, né? É difícil pensar, a essa altura do campeonato, que um Rodrigo Maia vai se tornar uma grande liderança política a conduzir um pós-governo Bolsonaro, né? Então, eu fico pensando nisso, né? Será que a gente não teria, não estaria sofrendo de um certo vácuo de lideranças capazes de galvanizar as forças, né, que querem encampar uma nova lógica, um novo padrão de interação de Estado e mercado,
e tal. E aí, diante disso, fica todo mundo mais ou menos paralisado, porque a gente sabe disso, a gente aprende muito cedo, não é que o Paulo citou o Zervoski, mas é bem mais antigo, a democracia traz em si a ideia de indeterminação, de incerteza. Mas no duro, os atores odeiam incerteza. Né? Os atores políticos, a democracia política, supõe incerteza, mas todos os atores democráticos, ou quase todos, detestam a incerteza. Entre eles, o mercado. Né? O mercado ele tem um verdadeiro pavor de incerteza. E o mercado, seja ele quem for, né? Eu não sei direito quem é esse personagem, mas falam os economistas, sobretudo, falam tanto nele que é possível que ele exista de fato, tem uma psique, tem uma certa lógica de funcionamento e tal. Diante da incerteza, né, as coisas vão ir com a intervenção do inefável que foi essa pandemia e a reação do governo federal frente a essa pandemia, né, as coisas são meio que conduzidas a meia bomba. Né? Nós sofremos por doses diárias das loucuras, dos surtos, né, que não nos deixam em paz, né, e as consequências de uma ausência de lideranças que é bem incomum, né, nas políticas de massa. Né? Se a gente pensar em 89, nós tínhamos grande liderança, Paulo falou do processo eleitoral de 89, nós tínhamos grandes lideranças ali naqueles debates, naqueles embates que marcaram o processo eleitoral. Né? Enfim, eu não sei se faz algum sentido isso tudo que eu falei, mas eu estou um pouco contrapondo essa ideia de paralisia decisória, porque pelo menos até aqui a performance bolsonarista não parece ter incomodado o mercado ou seus representantes o suficiente, e também eu não acho que atrapalhou os negócios, né, de modo suficiente para que o insuportável, imprevisível, né, próprio da democracia, né, fosse aceito pelos atores e um passo contundente fosse dado. Não sei o que vocês acham a respeito. Fernando, eu só concluindo, enquanto eu falei, já temos aqui a intervenção, a inscrição da Helena, da Maria Cláudia. Se vocês quiserem ouvi-las e depois reagirem. Então tá. Então, Helena, você pode fazer sua observação, sua questão. E aí depois Maria Cláudia, aí a gente devolve para eles. Bom, primeiro, super obrigada, adorei, gostei muito de ouvi-los. Eu acho que com saudade do Vanderlei também, muito. E fiquei pensando, menos no Vanderlei, muito numa entrevista que li há pouco tempo, Marcos Nobre. Ele está insistindo nesse ponto, né, de um terço. Como é que se sai de um impasse como esse em que estamos? E um ponto que ele falou que me chama a atenção, e eu acho que é uma outra maneira de ler essa incerteza como parte da democracia e a ideia da paralisia, que talvez seja mais uma paralisia programática do que decisória agora. O Marcos falava da necessidade, quer dizer, a única saída que ele vivia para esse momento era exatamente um chamado de maturidade das lideranças políticas, de partido, etc., para sentar e discutir programa. Quer dizer, o que seria essencial num momento desse de crise, para além da diferença entre partidos, mas que unificasse o que ele estava chamando de forças progressistas, ou pelo menos contrárias a esse estado ameaçador, num certo sentido, que essa liderança política hoje expressa. Né? Então, eu queria um pouquinho ouvir vocês sobre isso, porque o desânimo que dá é de não
não consegui ver quase que essa maturidade, porque eu fico pensando, eu conheço menos esse argumento da incerteza, fico achando que a democracia depende dela num sentido de que ela não pode ser um regime fechado, quer dizer, ela tem que estar aberta para entrada e para movimentação de atores até não previstos. Então, tem sempre essa expectativa de flexibilidade para ela ir negociando e não ter essa noção de algum modelo terminado, né? Concluído, etc. Mas o que eu acho que a angústia que eu sinto mais, a angústia com que está, acho que é comum a nós todos, a gente sente muito bem, mas é em que ponto, quer dizer, se é uma falta de liderança política, que eu acho que sim é, mas é uma falta quase que de liderança institucional, no sentido de pensar partidos, agremiações, fóruns, que conduza isso. Por isso que o judiciário está dando está tendo esse lugar, João, me parece, né? Uhum. Eu fiquei vendo o Roda Viva na segunda-feira com Barroso, era aula de pensamento social brasileiro o tempo inteiro, reflexão sobre o Brasil, como é que você faz, e eu fiquei nisso, entendeu? Como é que, em que fórum, em que lugar será possível isso? Quer dizer, será que a gente só sabe fazer isso, ou só consegue fazer isso, quando o pior absurdo está instaurado? Eu acho que esse é que é o ponto que mais me angustia, quer dizer, os nossos inimigos acabam sendo sempre os que, num certo sentido, seriam parceiros desse diálogo, nesse ambiente aberto de incerteza que a democracia tem que contemplar. Enfim, é só uma provocação para ouvir um pouquinho vocês e agradecer. Muito legal. Além da saudade que a gente sente vendo a carinha de vocês. Que bom. Obrigado, Helena. Eu vou passar para a Maria Cláudia e aí a gente fecha esse primeiro bloco. O que vocês acham? Legal? Então, ótimo. Maria Cláudia, por favor. Oi, boa tarde. Obrigada, Paulo e Fernando, aí, pelas falas. Assim, João, eu vou topar assim, falar logo na sequência, mas assim, um pouco sem certeza de se é bom, porque eu acho que a minha pergunta vai numa direção muito diferente, assim, então, enfim, se atrapalhar, aí peço desculpas. Fiquei pensando assim, né, puxando um pouco esse fio da liderança que João falou, e que Helena retomou agora, mas numa direção um pouco diferente, assim, né, quer dizer, procurando ligar isso mais diretamente ao tema do controle da pandemia, né? Que queria assim, propor para vocês como uma reflexão, se vocês se puderem, assim, né, se houver, se vocês conhecerem exemplos comparáveis a isso, acho assim, virtualmente quase tudo pode ser politizado, né? Mas eu não consigo pensar num outro exemplo histórico de um grau de politização desta ordem que a gente está vivendo, de prescrições que são da ordem da saúde ou das questões sanitárias, em que é quase como se você, ao declarar ser contra ou a favor de cloroquina, contra ou a favor de remdesivir, contra ou a favor de distanciamento, contra ou a favor de usar máscara, como se isso implicasse uma tomada de posição política num sentido mais tradicional, de uma política partidarizada mesmo, né? Eu não consigo lembrar de uma outra situação em que a política tenha encampado com essa força uma questão que até então me parecia uma questão de ordem técnica de um saber específico, que é o saber da biomedicina, né? Então, e me parece que toda a questão relativa à contenção da pandemia está sendo engolfada por um problema que é um problema de liderança. Aí queria propor, né, se vocês puderem comentar isso, assim, pensando, se a gente pudesse pensar, existem outros exemplos
com os quais esse problema possa ser comparado, eu digo exemplos históricos, né, em quadros desse tipo tenham se colocado, aí como uma provocação para a gente pensar junto só. Paulo e Fernando, quem começa? Quer que eu comece agora? Manda bala. Vai, Paulo. Eu acho sempre justo, assim, quando um começa, o outro vai em segundo, inverter na hora das respostas às perguntas. Primeiro, agradecer a intervenção dos colegas, João, Maria Cláudia, Helena. Também, como Helena, esse momento da saudade, a gente poder fazer isso pessoalmente, né? E poder se abraçar no final. João, sim, primeiro, eu tenho muita concordância com o que você levantou, né? Eu acho que eu tentei dizer na minha intervenção que o Bolsonaro é produto dessa ausência de uma alternativa melhor para essa inteligência do mercado, que, como concordo com você, ela é avessa ao risco. Né? A esquerda constitui a democracia no sentido de que assim, perder e ganhar deve fazer parte da democracia. Não dá para só um ganhar e o outro perder. Se só um ganha e o outro perde, talvez isso não seja democracia. Só que o mercado, o João tem razão, não gosta muito dessa ideia, porque não gosta de perder. E quando começa a perder, bota o pato na rua, não é isso? Botou um pato amarelo na rua, dizendo, não pago esse pato. E não é a primeira vez, e provavelmente não será a última vez que essas forças do mercado apostaram em alternativas de força, apostaram em qualquer tipo de governo que tivesse alinhado com a agenda. Então, assim, não tenho dúvida que o maior esteio do Bolsonaro hoje chama-se Guedes. Se um dia alguém me disser o Guedes está desembarcando do governo, aí eu direi, bom, agora teremos a derrocada deste governo e ele sai. Enquanto o Guedes permanecer lá com essa agenda e o governo tiver no presidente do Congresso, no Maia, reforçando a fala dos operadores de mercado, que o que está dizendo os bancos, os grandes representantes dos grandes grupos econômicos? O tema da pandemia é um tema de saúde pública. Isso não tem a ver com... Nem a taxa de juros deve ser mexida e não há motivos para grandes alterações. O que a gente tem que fazer é continuar apostando na agenda de reforma. Que é exatamente o que o Maia diz. Há um alinhamento entre o Maia, o chamado Centrão e o governo. Tudo isso constitui a manutenção desse governo. Aliado a isso, eu acho que o tema da incerteza vem da incapacidade de se constituir grandes acordos, tanto de um lado quanto do outro, sobre o contexto pós-Bolsonaro. E aí acho que eu começo a dialogar com a questão da Helena. Eu não, assim, ainda que eu também sinta saudade de algumas lideranças que poderiam estar entre nós, como aquelas que nos avisavam assim, olha, tem rabo de jacaré, tem dente de jacaré, como não ser jacaré? Eu sinto falta de lideranças que nos apontavam, né? Olha, o que está em jogo é isso, parece jacaré? Não, é jacaré. E nós temos que combater o jacaré. Agora, não acho que se trate de um problema assim, nem de maturidade de liderança. Nós estamos vivendo um problema, vivemos um momento que a polarização ela esgarça, de um certo modo, que ela constitui lideranças em que 30% da sociedade apoia certos tipos de liderança, outros 30% apoiam outro tipo de liderança, outros 40% se mobilizam ali, são sazonais, podem estar aqui ou ali. Isso esvazia a possibilidade de uma liderança consensual capaz de apontar o caminho da solução dos problemas. Então, assim, por mais que nossas lideranças eventualmente tenham mais ou menos maturidade, eu acho que não basta simplesmente cobrar das lideranças essa maturidade. Nós vivemos um momento de esgarçamento da possibilidade de uma produção de unidade. E uma das razões pelas quais isso acontece é justamente o fato de que o que está em jogo centralmente para boa parte das forças políticas é o contexto do desenho dessa relação Estado-mercado, o desenho dessa relação Estado e conflito distributivo. Tanto do lado de lá, que a pergunta é essa, tira o Bolsonaro, quem me garante que nós não vamos ter um cenário nacional mais instável ainda do que nós temos agora, que atrapalha ainda mais as reformas, já que, como o João disse, até então o Bolsonaro ele não tem intervenção direta, pelo contrário, com o Guedes ele comunga da agenda. O problema da sua disfuncionalidade
é que, como ele resolveu constituir um presidencialismo de agitação, né, e de combate o tempo inteiro, ele vai sendo disfuncional em relação a uma certa tranquilidade que se deveria ter para não só combater a pandemia, como também poder apoiar as reformas, realizar as reformas. Eu acho que esse é a grande dificuldade. E, assim, não dá para... E a dificuldade é que a alternativa que está tentando construir de um consenso pelo meio, primeiro, ela está sendo feita mobilizando lideranças que tentaram ocupar o centro político na eleição de 2018 e que demonstraram ter muito pouca densidade social. Quando você junta Marina, Fernando Henrique Cardoso e Ciro, você tem ali um percentual muito baixo de apoio político eleitoral, de apoio social. Há de se perguntar o que Marina lidera hoje, Fernando Henrique lidera hoje, o que o Ciro lidera hoje. Então, assim, e as alternativas políticas que existiriam estão nos polos, né, opostos, digamos assim. E, de fato, assim, quando você estabelece uma coalizão do tipo somos 70%, ela, por um lado, ela é um mote excelente para o combate ao potencial autogolpe, porque somos 70% não nos diz nada sobre nós. Isso apara arestas, somos todos contra alguma coisa. Acontece que, depois da vírgula, não somos 70%. Tem 70%, há pelo menos 30% que comungam com uma certa agenda, outros 40% que podem comungar com outra agenda, e não é uma agenda menor, porque assim, as reformas não são um elemento institucional cosmético da conjuntura. Elas são, para mim, a decantação do conflito político central no Brasil hoje, que é a questão de como que se lida publicamente, ou seja, por intermédio do Estado, com o conflito distributivo. Então, é um tema muito central, muito candente, que polariza, e eu estou sendo otimista, porque eu estou tentando revestir de conteúdo político a polarização. Bom, acho que essa seria a minha reação, e vou pensar aí, preciso de um pouco mais de tempo para pensar sobre o tema provocação da Maria Cláudia, até porque nós colocamos o título de conjuntura e pandemia, e confesso que me concentrei em outros aspectos e menos no tema da pandemia. Mas se eu fosse citar alguém, citaria o artigo de um tal de Fernando Veltman, que publicou um artigo recentemente falando da dificuldade de se resolver o tema, de se enfrentar a pandemia, utilizando o termo comorbidades institucionais e políticas brasileiras. Se há comorbidades para os corpos físicos, né, em relação à pandemia, há comorbidades institucionais e políticas brasileiras que dificultam o enfrentamento da pandemia. Mas já que eu estou citando o Fernando, já que ele mesmo fale. Ok? Obrigada. Então, Fernando. Obrigado pelas perguntas. Vamos tentar responder algumas coisas, basicamente. Não tenho resposta para tudo, nem poderia, mas, enfim, vamos a alguns pontos. Assim. João, a primeira coisa é 64, 2020, trazer o trabalho do Vanderlei. Acho que, quando a gente fala em paralisia decisória, nós estamos falando num sentido muito formal, digamos assim, o conceitual, né, digamos. Certamente, em 64, você teve uma paralisia decisória centrada exatamente num tema muito claro, pelo menos do ponto de vista historiográfico, né, o que ficou para a gente de memória disso, né, é que havia um debate muito claro em torno das reformas de base, enfim, o contexto de Guerra Fria, a polarização, a mobilização das forças de esquerda e todo aquele contexto de mobilização dos militares, enfim, o drama, digamos assim, que passou para nós da história da democracia de 46 e do golpe de 64. Né? Eu acho que agora, de fato, o Paulo enfatizou bastante a questão da agenda econômica de reformas, que eu acho que é fundamental. Acho que, nesse sentido, as nossas falas acho que são mais complementares do que propriamente diferentes. Acho que há diferenças de caráter metodológico, digamos assim. Né? Eu não vejo nenhum problema teria problema em articular uma série de coisas que o Paulo falou, as discussões que eu fiz. Acho que nós estamos trabalhando, de repente, em níveis diferentes de conceituação, mas eu não vejo um conflito. O que eu acho é que não existe só a agenda do ponto de vista econômico. Né? Quer dizer, quando a gente fala em paralisia decisória, eu acho que isso é menos do ponto de vista
Eu poderia lembrar aqui, por exemplo, do destino da proposta de criminalização do Moro, que acabou sendo, em grande medida, rechaçada pelo Legislativo, ou de outras iniciativas do governo que foram brecadas pelo Poder Judiciário ou pelo próprio Legislativo, etc. Não, obviamente, a agenda econômica, que vinha muito bem no ano passado para o governo, com a reforma da Previdência, etc. Mas, enfim, eu acho que existem esses pontos, mas eu acho que o aspecto mais fundamental com relação ao que está acontecendo agora de paralisia decisória envolve a questão da pandemia, né? Ou seja, como lidar com a pandemia, o que o governo propõe ou não propõe, é aquilo que não apenas, e acho importante frisar isso também, né? Não apenas a relação dele com o executivo e com o judiciário, mas também a relação dele com os outros entes da federação, né? A briga com os governadores, a briga com prefeitos, etc. Ou seja, essa outra dimensão também de poderes de veto aí, né? Ou seja, discussão sobre a autonomia dos estados e dos municípios para lidar com a pandemia. Ou seja, eu situaria o terreno de questões ou de issues onde a paralisia decisória acontece mais em volta da pandemia e também na discussão sobre como lidar com a crise econômica, né? Inclusive porque o próprio campo liberal, alguns próceres do campo liberal, o neoliberal, andaram propondo medidas heterodoxas de combate à crise econômica emissão de dinheiro. Mas esse não é o ponto fundamental, né? Eu acho que o ponto fundamental é a noção de que você tem um impasse, né? Que você tem uma situação em que nenhum dos lados consegue avançar, é vetado pelo outro, e isso vai gerando uma situação não só de eventual paralisia decisória, mas, acima de tudo, de radicalização, de polarização política, né? Se a gente quisesse entrar na discussão sobre 64 e agora, seria um debate institucional. Agora, realmente, haveria uma série de pontos que são mais distantes. Na verdade, eu quis trazer mais a discussão do Poder da paralisia decisória como uma ferramenta conceitual, uma ferramenta teórica para pensar. E, embora tenha um detalhe muito importante, eu acho, na intenção com que o Vanderlei mobilizou essa discussão na época em que ele escreveu a tese dele, né? Ele claramente procurou chamar a atenção para a autonomia relativa dos processos políticos e institucionais em relação à tradição de estudos do golpe de 64, que enfatizava muito a dimensão econômica, uma certa tradição do marxismo brasileiro, de traduzir a política como um epifenômeno das contradições econômicas, etc. Né? Eu acho importante lembrar essa dimensão da discussão que o Vanderlei trouxe no final dos anos 70. O livro acabou sendo publicado nos anos 80, mas é da dele, eu acho menções, né? Quer dizer, além da dimensão econômica e política que o Paulo explorou muito bem, tem uma série de outras questões. Maria Cláudia, eu acho que a gente pode entrar um pouco mais nisso, né? Eu achei muito importante a discussão sobre liderança, vácuo de liderança, etc., e que foi trazida à baila, até pela pergunta da Helena também sobre o Marcos Nobre, mas o Paulo falou muito bem sobre isso. Eu acho que tem uma questão aí que é fundamental para entender, e até eu acho que para a perda de importância do embate entre o Executivo e o Legislativo Federal, que é o fato de que nós estamos depois de uma crise de morte do sistema partidário brasileiro, né? Quer dizer, a crise toda, que começou de fato, como o Paulo falou, em 2013, avançou pela eleição de 2014, e, na verdade, vamos voltar antes, né? Vamos pensar isso, na verdade, desde a crise do Mensalão em 2005, do processo de julgamento do Mensalão em 2011, 2012, aquele show televisivo de destruição da política no Brasil. E nós sabemos que o PT foi a grande vítima, digamos assim, desse processo, mas não foi a única, né? Então, todo o sistema partidário brasileiro foi solapado de cima a baixo. PSDB e PMDB, que eram os dois partidos mais importantes do sistema, também sofreram com a crise. Ou seja, aquilo que o Paulo começou a falar com relação à desvalorização da política, deslegitimação, criminalização. Acho que isso foi muito importante. Políticas de lideranças partidárias, lideranças legislativas, etc.
E aí, de fato, como de hábito já vem acontecendo há muito tempo, ressalta de novo o papel do Poder Judiciário, né? E quando eu joguei aquela provocação sobre o ator com capacidade de redução de custos de transação, a possibilidade de eventualmente desequilibrar o processo e a crise de paralisia, no sentido de uma absorção de atores, eu acho que, obviamente, eu estava me referindo ao Poder Judiciário, especificamente ao Supremo, mas isso pode contar outros atores do sistema de justiça, como a Polícia Federal, que prendeu o Queiroz hoje, como o Ministério Público, apesar das suas divergências internas dos grupos que colaboraram com a gente aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, você tem um vácuo de lideranças, né? E aí, eu entrando na pergunta da Helena tem uma certa dificuldade de trabalhar politicamente com esse negócio de maturidade, né? Por uma série de razões de ordem teórica e metodológica, eu prefiro não contar muito com a maturidade dos atores políticos, contar sempre com a miopia deles, né? Com a sua visão de prazo, com a sua incapacidade de pensar para além de um interesse. Lembrando o artigo excelente que você, Maria Cláudia, publicaram sobre o interesse bem compreendido em Tocqueville, eu acho que a maioria, do ponto de vista metodológico, a gente procura sempre trabalhar com a perspectiva menos otimista com relação ao gênero humano, esperando mais que eles sejam míopes, que eles sejam egoístas, enfim. É um pressuposto metodológico que eu sempre achei mais rentável, eu sempre funcionava melhor no meu caso, né? Mas, por outro lado, eu acho que se eu não conto muito com a maturidade dos atores, eu conto com o seu instinto de sobrevivência, né? E acho que, diante do que está acontecendo, né, é um estímulo bastante importante e forte para que uma série de atores comecem a pensar, a colocar a mão na consciência, a pensar exatamente, a reavaliar suas condutas, fazerem autocrítica, como o pessoal gosta de dizer, né? E começar a pensar, porque a situação está muito séria, está muito grave em todos os sentidos. Aproveitando aqui, antes de responder a Maria Cláudia, né, a Raquel postou uma pergunta no chat, né, sobre riscos que a gente vê de autogolpe, fascismo e autoritarismo, né? Não, o risco existe, sem dúvida nenhuma, né? E faz sentido você propor, como você colocou na pergunta, defender a democracia agora ou discutir a agenda redistributiva, enfim. Mas eu acho que eu prefiro contar menos com o chamamento, a maturidade, mais com o instinto de sobrevivência e com o sentido de realidade dos atores, né? E aí eu acho que a pergunta da Maria Cláudia, e, sim, respondendo a Raquel, sim, o risco existe, sem dúvida que ele existe, porque seja lá qual for a base de sustentação ou de apoio ao Bolsonaro, ela é uma base que tem uma série de traços bastante preocupantes, né? São atores sociais ou atores que têm algumas características complicadas, né? Enfim, é uma outra discussão aí. Também é mais um assunto que o João podia entrar com a sua colher nessa história, né? Ou seja, como é que a penetração do discurso bolsonarista em determinados setores, corporações da nossa sociedade. Só para concluir, Maria Cláudia, eu acho que quando você menciona a politização da saúde, na verdade é a politização de tudo. Isso é um traço característico de fascismo, ou de maneiras proto-totalitárias ou totalitárias de pensamento. Ou seja, o fato de que, como você começa a imaginar que qualquer coisa politizada, entendeu? Né? Discutir a cloroquina é uma questão de direita ou esquerda, de fascista ou de comunista, ou de subversivo ou não, é porque, na verdade, você está num processo de fascistização da sociedade, entendeu? E pode ter várias outras dimensões também, e a gente já viu isso acontecer historicamente, né? E às vezes é a própria esquerda quem vem com um discurso que tem essa dimensão holística totalizante, né? De analisar um determinado tipo de fala, de interação de atores, como se tivesse um outro discurso por trás, etc. Eu acho que faz parte do momento que a gente está vivendo, e não é um fenômeno só nosso, é um fenômeno mundial, né? Não acontece só no Brasil,
ele e o Bolsonaro não é apenas um acidente de percurso, não é apenas a alternativa possível para a manutenção do projeto neoliberal, ele é parte de um fenômeno de fascistização que acontece no mundo inteiro, e a gente tem que estar atento a isso também, né? E as várias outras dimensões que o governo dele e que o movimento que o levou ao poder tem. E talvez um dos aspectos mais novos do processo, se a gente comparar isso com o fascismo que aconteceu há 100 anos atrás, é exatamente a dimensão, essa junção de fascismo totalitário em determinado tipo de assunto, principalmente na questão comportamental, né? Com a junção do discurso neoliberal econômico, que não era típico do antigo fascismo. O fascismo antigo era estatizante, ele não era neoliberal economicamente. E isso ainda joga com uma discussão com outro aspecto, só para chamar a atenção, que é um certo libertarismo, que ficou claro na fala do Bolsonaro na reunião ministerial de 22 de abril, que foi transmitida no mês passado, quando ele falou de armar a população, de defender a liberdade do indivíduo em relação aos ditadores, que no caso são os governadores e prefeitos. Ele não é ditador. Eu estou só chamando a atenção para essas outras dimensões, porque isso mostra como, na verdade, o contexto é muito mais amplo, mais complexo, e, portanto, a tentativa de fazer algum tipo de coalizão nos moldes de uma coalizão em termos partidários ou ideológicos é bastante complicado. Na verdade, a minha modesta aposta nesse momento para a saída da crise é exatamente algum tipo de iniciativa, né, de unilateral, de um ator muito específico, que no caso é o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo, e no sentido de, com isso, desencadear algum processo menos, não necessariamente articulado, de aglutinação de forças baseadas não na maturidade, mas sim no instinto de sobrevivência em defesa da democracia, mesmo que seja para a gente quebrar o pau no dia seguinte com relação à agenda distributiva e outros temas. Enfim, basicamente eram essas as questões que eu gostaria de fazer, de enfatizar a partir das excelentes perguntas e comentários que vocês fizeram. Bom, o Paulo pediu para retomar a palavra para responder a Maria Cláudia. Paulo. Rápido. Então, vou dar a palavra para o Paulo. Nada de Paulo, tem que apresentar por alguns minutos. Se tiver algum aluno de graduação presente, tem pelo menos... tem, né? Se quiserem horas de ACC, coloquem o nome e o e-mail aqui no chat e aí a gente providencia, tá bom? Nome, e-mail e a gente manda para vocês, tá bom? Só isso, João. Valeu. Obrigado, Ronaldo. Então, Paulo, a palavra está com você e, repito, as pessoas que quiserem levantar questões e tal, basta se manifestar aqui pelo chat, tá bom? Se a gente tiver depois um tempinho para considerações finais, eu então ia fazer só uma resposta rápida que eu pensei, não anotei, na hora esqueci, que é um exemplo, ela pediu um exemplo histórico disso, e eu acho que existe tem uma diferença significativa de escala para o tema da pandemia, mas é mais localizado, mas é a revolta da vacina. De um lado, você tem uma intervenção da ciência, e em nome da ciência, nós vamos realizar uma política pública de vacinação. De outro lado, um discurso de que isto produzia, não tenho certeza se essa vacina realmente ia curar, porque eu estou discutindo se a ciência, se eu devo obedecer à ciência, além do fato que a política pessoal na casa das pessoas e vacinar as mulheres das pessoas, né? E a expressão era essa mesmo, né? As suas mulheres, invadir suas casas, seu mundo privado, e culpava-se o Estado por essa ação. Então, você tem, eu acho que não é a primeira vez. Mas gosto da resposta do Fernando, eu acho que faz parte do processo de fascistização, foi a expressão que ele usou. Se é que a palavra existe, mas eu acho que a ideia é boa. Obrigado, Paulo. Você quer responder a questão que a Raquel colocou aqui no chat também? Não sei se você está lendo. Se você quiser, eu leio para você. Se quer colocar alguma coisa. Eu acho a pergunta dela espinhosa. É boa. Mas é espinhosa por quê? Assim,
as coisas acontecem de modo tão dinâmico e as informações não chegam de modo tão dinâmico que, vou te confessar francamente, Raquel, tem dias que eu acordo acreditando que essa ameaça do autogolpe está numa escala de 0 a 10, né, mais alta, e no outro dia eu acordo com novas informações e começo a achar que isso diminuiu. Então, assim, tem momentos em que parece que o governo consegue algumas vitórias, né, fazendo certas articulações e possibilidades que sugerem que ele tem, de fato, a capacidade de realizar esse autogolpe, né, informações que chegam. Em outros momentos, me parece que essas possibilidades vão se esvaindo. Então, mas eu diria, se eu não tenho certeza do grau de ameaça do autogolpe, convém acreditarmos que ela é uma possibilidade real, porque é melhor isso do que sermos pegos de surpresa. Então, eu diria, sim, devemos estar preocupados com essa possibilidade real de um autogolpe. Mas eu acho que a polarização da tua pergunta me parece falsa. Ou nos organizamos contra o autogolpe, ou esperamos 22. E aí eu já adianto uma solução que eu teria para isso, já que então estou respondendo. Mas é aquela solução do cientista político, assim, é o que eu gostaria de ver. Uma coisa que eu gostaria de ver acontecer no mundo. Outra coisa é como é que os atores vão se comportar a partir de, como disse o Fernando, do seu instinto político de sobrevivência. Qual seria para mim a solução ideal? A gente aceitar desta vez, embora isso seja um problema, mas aceitar a intervenção do Supremo, caçar a chapa, convocar a eleição. Porque se você caça a chapa e convoca a eleição, o tema do conflito distributivo está posto à própria eleição. Se esse é um tema candente da sociedade, então, digamos assim, o STF funcionaria, vou fazer uma brincadeira, tal qual o poder moderador no Império. Dissolve, então, os poderes constituídos, convocaremos uma eleição. Se o Paulo Dávila tem razão, que o tema do conflito distributivo e as reformas são o tema central da agenda brasileira, elas vão aparecer na eleição, o eleitorado vai se comportar de acordo com suas preferências e o processo democrático se restaura, onde a maioria vai dizer o que quer. Se o ponto é, de fato, aprovar as reformas ou não queremos reformas. Mas esse é o meu mundo ideal. Essa seria a minha solução. Né? O impeachment, a chapa, né? Depor a chapa como um todo, convocar novas eleições, e aí você teria um cenário ótimo em que, vamos assim, teríamos uma solução democrática do conflito político. Né? Quem tivesse mais base de apoio e conquistasse a opinião pública venceria a eleição, dentro de uma eleição limpa, né? Vigiada pelas instituições. Mas este é o meu mundo da fantasia. Então, assim, não acho que existe uma polarização, ou se aposta em 2022, ou se aposta numa frente antifascista agora. A minha preocupação é, diante da chamada frente antifascista, tem uma agenda que perpassa, que é o seguinte: vamos formar uma agenda antifascista para garantir a continuidade democrática e as reformas que o Brasil precisa. É difícil fazer uma coalizão com base nisso. Bom, obrigado, Paulo. A gente está com um tempinho ainda para conversar. O Ronaldo sugeriu que a gente fechasse em torno das 19 horas e estamos também com inscrições abertas. Quem quiser se posicionar. Enquanto alguém toma coragem, eu queria dizer, Paulo, a título de provocação, que acho que está todo mundo com medo de uma eleição agora, porque ninguém sabe o resultado, ninguém está seguro que vai ganhar, né? Então, eu acho que o Lula não quer muito frente antifascista, não quer... O mercado também não quer muita eleição. O diacho da democracia é justamente essa imprevisibilidade, né, cara? Oi, estão me ouvindo? Estamos, Raquel. Oi, então, Paulo, eu acreditei muito nesse, e concordo com o desenho que vocês fizeram, que está um cabo de guerra que ninguém vence a linha, entendeu? As forças estão tão equilibradas e tão... difícil saber quem, usando Vanderlei, vai dar o golpe, né? Então, seria nesse sentido que eu pensei em 22, se está difícil agora compor, mas eu acompanho você, eu acho que há uma possibilidade, uma janela de oportunidade através do Supremo Tribunal agora,
ainda que eu acho que também pode ser uma forma de acirrar, porque, afinal de contas, o tribunal está sob ataque da população, dos fascistoides que estão por aí, né? Até queria entender melhor as razões dessa... as pessoas parecem que querem que o Supremo Tribunal seja deposto, né? Não sei se vocês acompanham as redes sociais. Então, assim, eu acho que até essa possibilidade pode voltar a fazer uma polarização que equilibre e volte a formar um impasse, mas eu acho que está de acordo com o que vocês falaram, inclusive, durante as falas de vocês, né? Que isso vai se repetindo, pode ir gerando novas crises e novos impasses conforme você vai caminhando. Não sei se eu entendi bem. Faz sentido? Paulo? Sim, acho que faz sentido. Eu só não acho que seja assim exatamente um cabo de guerra. Assim, eu não sei se eu com a imagem um cabo de guerra de forças equivalentes. Eu acho que há profunda assimetria nas forças. O que acontece é que assim, é como se você tivesse, para usar a sua imagem de cabo de guerra, de um lado do cabo de guerra, nem todos sabem para onde puxar. E do outro lado do cabo de guerra, também nem todos sabem para onde puxar. Se houvesse ordem unida dos dois lados, eu diria que já teria sido puxado e já teria resolvido que um dos lados vence. Um dos lados é mais poderoso que o outro. O ponto não é esse. Eu acho que não tem unidade em ambas as alternativas. O cenário de incerteza assusta os atores políticos. O João reforçou essa ideia, com a qual eu concordo. Mesmo a solução via Supremo, quando eu digo assim, eu gosto de frisar bem isso, assim, essa é aquela solução ideal com a qual eu tenho no meu travesseiro, pensando, essa pode ser a menos pior das soluções. Mas não acho que ela seja provável, não acho que ela tenha a maior probabilidade de acontecer, e não acho que ela aconteça sem risco. Que, né, na fantasia de um cientista político, eu posso dizer assim, não, claro, aí o Supremo decide, a sociedade acata, né, que as instituições estão funcionando, se resolve, convoca novas eleições, disputamos, o melhor discurso vence. Mas isso é só a minha fantasia e imaginação, meu desejo, né, muito mais qualquer outra coisa. Porque essa seria uma boa forma de fazer um bom debate público sobre o conflito distributivo, ou pelo menos uma oportunidade, uma eleição. Mas mas o cenário não recomenda isso. Ninguém, não há unidade política nas partes do cabo de guerra que produza uma solução nesse momento, porque não há isso. Assim. Tá bom, Bolsonaro é um problema, mas o João tem razão, é um problema mais ou menos. O mercado, por enquanto, se o Maia consegue mesmo tocar as reformas, ótimo. Bolsonaro segue. Então, assim, o cenário é de incerteza até nesse sentido. Assim, se está ruim com ele, eu acho que os atores pensam, pode ficar pior sem ele. Uhum. E o alto golpe também pode ser um custo alto para as forças bancarem. Porque se está bom assim, para que eu vou apoiar um negócio desse? Quem vai ser? Então, assim, eu acho que o cenário pode ser um lugar comum, mas o cenário é de profunda incerteza. E é claro que eu e o Fernando estamos aqui cuidadosos em relação a isso, porque é difícil prever cenário. Então, o máximo que eu posso fazer é apresentar preferência, num caso como esse. E ser claro que isso é apenas uma preferência. E a área de ciência política, às vezes, gosta. A gente pega, às vezes, umas publicações, né, em jornal. Não, vai acontecer assim, assim, assado, e a gente sempre brinca, né? Com aquela velha piada. Falta combinar, né, com os jugoslavos, né? Já dizia Garrincha em 62. Os russos. A história ficou com os russos, mas a conversa que aconteceu foi no jogo que antecedia aquela semifinal, se não me engano, contra a Iugoslávia, e o Garrincha pergunta, mas falta combinar com os russos, porque eles chamavam os russos. Tá bom. Tudo da Rússia. Tudo russo. Questões futebolísticas à parte, Fernando, você quer acrescentar alguma coisa ao comentário do Paulo? Olha, não sei, acho que nesse exato momento eu gostaria simplesmente que houvesse uma resposta pública decente, coordenada para enfrentar a pandemia. Acho que isso que é a situação. Eu vejo a coisa com... Eu não menosprezo a questão da agenda econômica e da coalizão, do apoio Guedes, etc. Acho que tudo isso
é muito importante, como o Paulo falou, mas eu acho que a situação é um pouquinho mais complicada. Primeiro que eu não vejo essa consistência nas coalizões, eu acho que, por isso que eu enfatizei também a questão dos atores com poder de veto, ou seja, a questão de você pensar múltiplos polos de poder e um equilíbrio de poder, um impasse em relação por conta de uma interação que é muito mais incerta, muito mais fragmentada, eu acho. Por outro lado, eu acho que a questão fundamental da pandemia, primeiro essa é a questão prioritária para mim, né? Ou seja, a situação é muito grave e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo emprego, a situação social é calamitosa, isso está acirrando todos os processos, ou seja, todo o processo de toda a natural violência da sociedade brasileira e os processos de fascistização que já vinham acontecendo na sociedade brasileira estão sendo acelerados e aprofundados por conta dessa crise, que é uma crise humanitária de proporções quase que bíblicas, entendeu? Ou seja, então, eu acho que esse é o ponto mais crítico que está me preocupando, né? E eu acho que isso coloca uma série de questões que vão acirrando o jogo político e vão fazendo, como eu disse, atores do setor financeiro, mesmo eles propuseram que o governo saísse por aí, como é que se diz, imprimindo dinheiro ou se endividando, que não é exatamente do jargão, para poder salvar alguma coisa da economia, salvar emprego, salvar negócios, enfim, uma série de outras questões. Eu acho que o contexto é muito mais complexo do que aparenta à primeira vista, entendeu? E eu acho que, embora os atores possam querer continuar atuando na mesma normalidade de antes, né, ou seja, o mercado financeiro continua raciocinando em termos de bolsa e atores políticos continuam jogando como se a agenda política estivesse aí, as eleições municipais estivessem aí garantidas, 2022 estivesse garantido, etc. Eu não vejo o cenário dessa maneira. Eu acho que a situação é muito mais complexa do que isso e muito mais séria do que isso. Eu acho que ela desafia todos os nossos padrões de normalidade. Entendeu? Nesse sentido, é que eu também acho também que não existe capacidade de concertação de liderança e que, se alguma solução sair, vai ser uma solução aos trancos e barrancos através de uma ação de algum ator. No caso, eu acho que o ator que tem maior condição de puxar, desencadear esse processo é o Poder Judiciário, é uma instância do Poder Judiciário, porque é o que enfrenta menos custos de transação. Uma coisa são os 11 juízes do Supremo chegarem a um consenso com relação a como julgar determinado tipo de pauta, entendeu? Outra coisa é um congresso de 500 deputados nacionais, né? Fazendo um esforço conceitual exatamente para tentar simplificar o que é muito complexo, pensar em termos de variáveis institucionais, dos partidos políticos, do sistema federativo, dos 3 poderes, etc., e dos outros poderes que estão envolvidos aí, né? E os meios de comunicação tradicionais, que estão em atuação e estão em crise terrível nesse momento. Muito menos falei das redes sociais, que são um fator fundamental nesse jogo, nessa brincadeira, e agora se está se tentando lidar com isso. É um fator de potencialização do caos na anarquia que é muito sério. Enfim, eu acho que tentando observar esse quadro todo caótico, tentando traduzir isso de alguma maneira que permita algum encaminhamento político, a única maneira que eu vejo é exatamente essa de um ator que é de pensar essa situação toda e toda essa confusão. É basicamente por aí. Agora, de qualquer maneira, eu vejo com bons olhos uma das partes da minha fala foi exatamente a questão da ação política, ou seja, essa é uma variável interveniente no jogo, mesmo que os atores sejam míopes e autointeressados e atuem com base no seu
no seu instinto de sobrevivência, no momento em que eles entram em ação e atuam, ou vão para a rua, ou não vão para a rua, ou fazem um manifesto, ou não fazem um manifesto, fazem coalizões ou não fazem coalizões, etc. Isso influencia o jogo também, e também empurra atores para um lado ou não da questão, e favorece a possibilidade de que se forme o que ele chama de coisa. Não tem receita pronta, nada como atuar nesse sentido, entendeu? A questão é basicamente com que bússola nós vamos tatuar nesse quarto escuro. Acho que essa é a minha perspectiva, digamos assim. Obrigado, Fernando. Queria saber se há mais alguma questão, alguém que queira levantar algum ponto, fazer uma pergunta. Acho que... Bom, então a gente podia cada um usar um pouquinho de tempo para a gente fazer considerações finais. Paulo, quer começar a terminar? Começa, é curtíssimo, assim. Só chamar a atenção de que o argumento que eu fiz não é um argumento clássico da defesa da soberania. O tema do papel do Estado no conflito distributivo tem a ver apenas com o conflito distributivo econômico. Está em jogo o papel do Estado no conflito da distribuição de reconhecimento. Então, você tem, assim, não se trata de uma agenda puramente econômica, se trata, assim, qual é o papel do Estado na discussão do conflito social nas suas N faces. Isso exige dinheiro e investimento. Eu acho que a pandemia ela traz um elemento fortíssimo que em tese, reforça o papel do Estado e sua importância na vida social. Mas aí, quando se trata disso, e a questão da pandemia implica uma concertação do poder público, uma articulação do poder público na ação contra a pandemia, mais uma vez esbarramos e voltamos ao ponto onde esse tema é politizado e será politizado. Qual é o papel do Estado? O tema do SUS hoje é exaltado, mas até pouco tempo o SUS era um problema de conflito e voltará a ser, com certeza. Agora, de fato, atravessarmos essa crise política e sermos atravessados durante essa crise pela pandemia revela, como diz o Fernando lá, comorbidades que produzem como efeito um cenário calamitoso. Né? Tem uma crise que a gente não chegou a comentar aqui, mas que renderia talvez uma outra conversa em um outro momento, que é essa crise federativa, né? Constitucional e federativa, papel de estados, municípios, do governo federal, que poderiam agir em comum em função da crise que vivemos, da disputa já mencionada, acaba produzindo uma desarticulação que tem produzido como efeito morte, aumento de mortes, que poderiam ser evitadas. E isso certamente é agudo. O que eu estou chamando a atenção o tempo todo é que eu acho que este momento agudo da pandemia, de certo modo, como atravessa o tema do papel do Estado na vida pública, atravessa um tema de conflito central. Bom, agradecer a presença de todos, desejar boa noite a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana a todos. Agradecer ao João pela mediação, ao Ronaldo pela toda a organização que realizou e o esforço de divulgação desse evento, desse conjunto de atividades que apresentam, né, a reflexão do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, o PPCIS. Um abraço também ao Fernando, bom revê-lo aqui e discutir com você, como sempre. E participaram desse momento. Obrigado. Obrigado. Fernando. Eu queria, até para, em cima do que o Paulo falou, chamar a atenção de um ponto importante, né, que até corrobora a tua argumentação, eu acho, quer dizer, sem dúvida nenhuma, eu não estava em nenhum momento fazendo uma leitura reducionista do teu argumento sobre o papel do Estado. Esse ponto que você tocou é muito importante do federalismo e eu acho, e só para corroborar a importância do teu argumento, eu acho que o fato também de que você não tem como entender esse
uma série de prefeitos e governadores em relação à flexibilização diante da pandemia, se você não pensar no lobby de determinados setores empresariais, de determinados setores de logísticas, etc., que estão atuando no sentido absolutamente irresponsável e impressionante, achando que vão resolver o problema econômico, o outro problema econômico, né, o problema da crise econômica, com o sacrifício da saúde da população, entendeu? Ou seja, acho que isso é um ponto importante também, né? Só chamar atenção para esse aspecto importante, que, de novo, joga para essa questão de não só atores com poder de veto, mas do outro lado da história são os atores com poder de agenda, né? Quem é que agenda as pautas de como é que se combate a pandemia e de como é que se combate os efeitos sociais e econômicos das comorbidades da pandemia. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao João a mediação, agradecer ao Paulo os comentários e a fala, agradecer ao Paulo a organização e, acima de tudo, agradecer ao nosso público ouvinte, internet, palestrante, etc. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos, então, ótimo encontrar vocês, uma saudade, espero reencontrá-los presencialmente em segurança o mais breve possível e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até o nosso próximo encontro, tá bom? Abraço para todos, beijos, Boa noite. até. Boa noite, gente.